fui subir lá a planilha e eu tentei de um jeito, tentei do outro. Aí não deu certo. Aí eu abri um outro Power BI. Aí, se você quiser, a gente faz lá nele mesmo, né? Mas aí eu acabei começando a criar um outro no geral também. E eu acho que tá ficando bacana também. Aí eu posso te mostrar. Tá, não, vamos lá, mostra aí. O novo que eu tô criando? Não, Ou pode ser o novo. O outro não deu novo? certo, você falou, né? Eu fiquei na dúvida como subir. Depois, se você puder me explicar, eu Não, subo lá é. também, tá? Perfeito. Tá, peraí. Vamos ver esse novo pra ver como é que tá ficando, mas a gente volta naquele lá. Tá. Você falou que tá ficando bacana. É. Ó, eu achei. Faltou só assim. Quer dizer, eu não incrementei ele ainda não. Tô só levando as informações que eu quero, né? Certo. Nossa, esses dias quase que eu entreguei assim. O coordenador da qualidade tava batendo cabeça lá com o negócio de safra antiga, sabe? Não tendo visão. Quase que eu falei para ele assim: tô montando uma coisa aqui, só que eu falei: não, tem que ir com calma, né? Quase que você É, já falou, vamos testar isso daqui. aí falei, não, deixa eu ter paciência para fazer o negócio certinho, né? Peraí, deixa eu acho, tava aqui. Uai, será que eu fiz? Ai, meu Deus, não é possível. Primeiro dash. Acho que é mais fácil eu ir lá no Power BI para ver o último que eu fiz. Eu salvei. Aqui, estoque geral, cadê ele? Apareceu? Tá Deixa eu ver mais aqui. baixo? Tá aqui, ó. Estoque geral. Essa questão de você trocar a base de dados, ela é chatinha mesmo. Uhum. Mas ela deveria ser mais chatinha na hora de fazer a troca, não na hora de subir a base. Ah, Por isso que eu tá. até fiquei pensativo assim. Uhum. Mas a gente resolve isso daí. Tá. Demora a abrir, né? Power BI demora. Até ele carregar tudo. Também é bastante informação, né? Mas o pior é que todo computador que eu já trabalhei, ele demora. Eu acho incrível, assim. Você trabalha em alguma empresa específica ou você mais Não, eu já cheguei a trabalhar hoje? numa transportadora, mas hoje basicamente Uhum. eu tô pelo mestrado ali. Ah, tá. Então, eu sou bolsista do mestrado aqui da Unifal, em Uhum. Guarulhos. Então, eu nem posso trabalhar mais, né? Tanto Hum. que eu nem pego mais aulas, por exemplo. Não pega mais aulas? Não tô pegando. Não tô pegando. Hum, tá Justamente por conta demandando. da. Não, o que que acontece? A bolsa de mestrado, ela tem prioridade para quem não trabalha, né? Para quem Ah, não tem sim. outro tipo de renda. E Uhum. tem gente que está na fila. E daí então eu pensei Uhum. assim, vai ser bem melhor eu focar no mestrado e cancelar o resto, né? Uhum. Então hoje eu tô só com o estudo mesmo. Uhum. Até porque demanda muito tempo. Ó, então, como eu te falei, foi o princípio, né, da ideia. Não sei se era justamente isso que você queria começar a trabalhar no geral. Não, perfeito. Eu O acho que tá. total, A é, ideia inicial se assemelha ao outro lá também, né? aham. Aí nesse gráfico aqui, eu queria, porque aqui eu tô colocando, eu queria que aparecesse em linhas assim, sabe? Algodão, café e soja, Sim. mostrando, tipo, quando um diminui, quando o outro aumenta. Aí, eu falei, aí aqui ficou o tempo e aqui, só que aqui entrou como contagem da cultura. Aí eu mexi nele, mas não Tá. consegui tirar a contagem. Contagem distinta? Não, né? Então, é que você tá usando a cultura. Aí o que que você queria? Você queria o quilo, no caso, né?
Então, nesse gráfico, eu queria mostrar as 3 culturas dentro do ano. Sim. Como que seria o fluxo dele de recebimento? Como que a gente vai ter que fazer isso daí? A gente vai ter que ter uma coluna para cada cultura. Tá? Então a gente vai ter que criar uma coluna para cada cultura, para algodão, para café e para soja. Isso eu vou fazer para uma função Hum, C mesmo, simples. Quando eu fizer essa coluna, uma para cada cultura, aí eu vou pegar essas colunas e lançar no gráfico, certo? Eu não vou Nossa, estar peraí, fazendo lançamento de deixa eu tô todos. aparecendo online aqui, o povo tá mandando mensagem, peraí. Ai. Eu não vou fazer o lançamento dessa forma que você fez, porque dessa forma que você fez, o que acontece? Ele está contando a cultura. Uhum, Então, vamos supor, lá em março, ó, teve 3 culturas que entrou, depois teve 2, depois teve uma. Então, uhum, ele conta a quantidade de cultura, o que não é o que entendi. você quer. Você quer o quilo de cada cultura. Então, a gente vai ter que fazer essa função C para estar trazendo elas. Qual Ah, que é o tá. problema? Você comentou comigo que você queria uma página para cada cultura. Uhum, Se a gente fizer uma página para cada cultura, teoricamente, esse gráfico das 3 culturas não vai fazer sentido. Então, esse gráfico das 3 culturas, a gente pode colocar ele naquele outro dash que você comentou, que é o dash geral de controle, uhum, né? sim, Então, esse gráfico aí vai ter que ficar para esse quarto dash, ok? ok. Mas beleza, vamos lá, vamos partir da onde a gente está aqui. A ideia eu vi que se assemelha bastante, mas você já está trabalhando mais a ideia da cultura em si, tanto no gráfico de cultura quanto no gráfico de linha, né? Problemas. Problemas, no caso, os cartões, né? Que os cartões estão todos em quilo, mas você está misturando todos os quilos. Então, Uhum, nesse caso, eu acho que a gente pode separar esses quilos aí. uhum, Então, a gente vai fazer 3 cartões, separando os quilos. Tá, mas vamos lá. Qual que é a minha sugestão aqui com base no que você me mostrou? uhum, Eu acho que esse dash que você está me mostrando, ele já pode ser o dash geral. uhum, Ele não vai ser o dash por cultura, tá? certo. Porque ele já está. A ideia dele é analisar por cultura, ó, tanto o gráfico de coluna quanto o gráfico de linha. A análise dele é por cultura. Uhum. Então vamos lá. O que a gente vai pensar aqui agora? Tá, o que você prefere? Que a gente siga nesse daqui ou primeiro finalize o outro? Ah, vamos seguir nesse, tô com ele aberto Não, aqui. perfeito. No momento ele é um geral, mas que dá para, acho que era isso que você queria me mostrar, né? Eu fazer um geral e depois ir trabalhando. E é mais ou menos isso, mas Tá. a ideia era fazer esse geral com aquela base de análise. Por Uhum, quê? Porque aquela base ela está direcionada para uma única cultura, uhum. certo? Mas eu acho não, essa é a mesma base, só que aquela do café eu separei, eu fui lá, Não, tirei a só. base de dados sim, mas a base de análise eu falo. Por Ah, quê? tá, entendi. Porque esses dois gráficos seu já está trabalhando a cultura. Tá, Lá no entendi. outro, os gráficos estão trabalhando o estoque, a origem, né? Uhum, E essa ideia de cada cultura específica. Então, lá no outro, falta um último passo assim, para a gente caminhar até para o fim dele, para o uhum, fim inicial, né? Depois a gente tem que colocar ele em prática e ver o que falta. uhum, Que é substituir a base de dados, tirar aquela base própria do café e colocar essa geral, que deve ficar igual essa, perfeito. E depois duplicar e segregar as culturas. uhum, Tá? Essa análise aqui já é a análise ampla e geral do seu dash, das suas culturas. uhum, Isso poderia, Aline, ser até mesmo a quarta página daquele outro dash lá. uhum, Não teria nenhum problema se a gente colocasse essa sim, página lá, entendeu? uhum, Mas vamos lá, vamos por partes então. Vamos primeiro resolver esse problema aí da questão do gráfico de linha. tá, Para eu ter essa ideia da análise da quantidade por cultura, eu preciso ter uma coluna contando a entrada de cada cultura.
Uhum. Então vamos lá em transformar dados para a gente abrir o Power Query. Uhum. Isto. Perfeito. Pode expandir essa tela aí, só para ficar mais fácil. Ok. Vamos colocar colunas condicionais, que vai ser o mais tranquilo da gente estar trabalhando nesse aspecto. Então vamos lá, adicionar coluna. Tá. Isso. Aí podemos colocar quilo café, quantidade de café, não sei, o que você preferir. Aqui a gente vai separar a quantidade dos quilos, não é isso? Dos quilos por cada cultura. Tá, então vou colocar. Não, total de quilos já tem uma coluna assim, né? Isso, mas é importante nesse caso a gente colocar qual cultura é essa coluna. Então pode ser total quilo Ah, tá. café. Porque a gente vai fazer das 3 culturas. Total café. Beleza. Então vamos lá. Se a coluna cultura for igual a café. Isso. Eu tenho que escrever igual tá lá? Igual tá lá. Mas ele não vai diferenciar maiúscula e minúscula, não, tá? Ah, tá. Então Uhum. pode ficar tranquila com isso. Qual que vai ser a saída se for café? Eu quero que ele me retorne a quantidade. A soma? A quantidade? Então, ele vai retornar linha por linha. Então, ele vai Uhum. me retornar a quantidade entrada. Então, tá Uhum. vendo esse ABC 1, 2, 3? Uhum. Clica aí. Coloca ali, ó, selecionar uma coluna. Então, se for café, eu quero que ele me retorne o total de quilo. Olha só. Aí, o que você vai querer? Você quer o total de quilo? Você quer aquele quilo disponível? Como que você prefere? Total de quilo. Total de quilo. Então, É. total de quilo. Beleza. Agora adiciona uma cláusula. Ah, não, perdão. Aí eu tenho. Acabou, essa coluna acabou. Pode clicar ali nos 3 pontinhos dessa cláusula que você adicionou e excluir. Aí o se não, pode deixar em branco. Uhum. Escreve null ali para facilitar. Nu? É, isso, ok. Então olha lá o que aconteceu. Quando é café, ele me retorna o quilo. Ah, está gravando? Tô sim. Porque tá Lembrei muito. hoje. Eu falei, nossa, essa dica eu não posso perder, não posso esquecer, não. Dessa Não. opção de mudar também para números. Não, isso daí é importante mesmo. Tá. Aí agora a gente vai fazer do milho. Então, total milho. Milho não tem, mas vamos fazer, né? Falei errado, então, perdão. Soja. É Total soja, isso, soja. seria soja. A gente pode fazer do milho, vai estar tudo zerado. Uhum. Sim. Então, se cultura for igual a soja, então você vai pegar a coluna. Isso. Beleza. Põe o null ali. Ai, Ah, ele peraí. já colocou automático ali, ó. Já colocou? Já colocou. Tá vendo que apareceu null? Uhum. Só para confirmar, Aline, essa base que você está trabalhando, ela é uma base. Ela está salva em Excel ou você trouxe ela em pasta? Ah, em Excel? Excel? Beleza. É, Mesma coisa então agora para o algodão, é isso? isso. Perfeito. Não. É, Não, é isso. peraí. Aí na verdade é valor mesmo. Valor. Isso. Então se a cultura for igual ao algodão. Agora sim, a saída dela vai ser uma coluna. A coluna total. Beleza. Ok. Tá, podemos fechar lá no X então. Pode salvar para ele subir as nossas alterações.
Agora, no eixo Y, a gente não vai estar colocando. Não, pode continuar lá mesmo. Uhum. A gente não vai colocar essa contagem de coluna, de cultura. Pode Hum. apagar. Nesse eixo Y, Aline, a gente vai colocar aquelas três colunas que a gente criou. Que no caso é total café. E eu consigo colocar tudo junto aqui no eixo Y? Consegue. Mas olha lá como é que ele está colocando. Ele pôs na legenda, ele pôs em lugares diferentes. Uhum. Então vai por arrastar que você tem a certeza que ele vai certo. Tá, então vamos lá. Eixo Y, total, algodão. De cima, Cadê? assim. Esse aí mesmo. Total algodão. Pode colocar o total café. E coloca o total soja. Total, soja. Ah lá, é isso que você queria, né? Uhum. Ficou feio. Ai, Você esperava mais ficou meio. bonitinho. Mas olha lá, ele Mas eu colocou a posso. contagem. Você não quer contagem, você quer total. Uhum. Uhum. Então vai Olha lá, ele ser. não identificou. Vamos lá, Hã? qual que é o problema? Por que ele não está deixando contar? Por que que ele não tá deixando contar? Por Porque que ele lá não está deixando somar, né? porque eu coloquei como letras e não Perfeito, números. perfeito. Vamos ter que mudar isso, mas a gente não precisa ir lá no Power Query, tá? Uhum. Seleciona a coluna, por exemplo, total algodão. Selecionar aqui? Só clicar, só clicar. Uhum. Ali, ó, lá em cima temos, ó, Ah, formato, texto. Tá vendo ali do lado, ó, tipo de dado? nome do algodão, tipo de Isso mesmo. dados. Uhum. Clica aí. Você vai pôr o número em decimal, no caso, né? Decimal. É, porque podemos ter número com vírgula. Uhum. Aí sim, trocou. Beleza. Olha lá o que apareceu do lado do total algodão. Apareceu o símbolo da somatória. Símbolo da Então eu já soma. posso somar. O algodão, no caso. Vamos fazer o mesmo agora com o café e com a soja. Isso a gente não precisaria estar fazendo se a gente tivesse arrumado lá no Power Query. Identificado. Uhum. Entendeu? Quando eu clico aqui na coluna, ele deixa eu alterar essas coisas, a questão do nome da coluna, o tipo. O tipo e é basicamente isso. É aquele resumo, tá vendo ali, ó, no centro dessa guia, ó, resumo soma. Uhum. Então é o modo padrão de resumo dele, mas basicamente ele vai ficar nisso mesmo, tá? Uhum. Então Tá. vamos lá. Agora a gente vai mudar todas aquelas colunas que estão no eixo Y para soma. Beleza. Tá. Hum. Nossa, ficou bem baixinho as coisas, né? E se eu mudar aqui no caso o gráfico assim? É, não. O problema é que a gente está com muitos dias com zero, Ah, eu acho. se a Posiciona o gente mouse ali em diminui. cima desses que não tem valores. Não, do lado. Ah, lá é muito baixo, tá vendo? Uhum. E se a gente diminuir esse intervalo aqui? Vai É, complicar aquele laranja ali. hum. E a questão aqui tá por trimestre? Não. Junho, Não, esse aí tá, né? tá geral. Vai lá no eixo Y, X, por favor. Clica na setinha, ele tá geral, ó lá. Tá dia por dia. Põe hierarquia de data, vamos tentar isso. Hum, Eu tá, falo colocar, diminuir a sim, aqui agora tá de semestral, certo? Janeiro a tá isso. de 6 em 6. É, tira o ano ali, por favor. Vamos tentar deixar em trimestre. Não, esse trimestre aí ele não. É, clica de novo na setinha. O mês não ficou muito, não ficou Mas ele bonito. tá agrupando os meses. Tá Então, por exemplo, somando? aquele maio, eu vou ter maio do ano passado e desse ano. Ah, tá. Ah, Então, então o não que que dá eu pra ver. faço aqui? Eu Clica na vou setinha. Pode clicar na setinha mesmo ali da data, isso. quê? Hierarquia de data, pode clicar de novo. Uhum. Tira dia, mês. Tá. Esse daí seria ano, trimestre, ó, tá vendo? Uhum. Então, de abril a julho, julho a outubro, outubro, janeiro, janeiro a abril. E se eu colocar
E se eu usar aqui ele está usando como referência a soma das linhas, né? E está usando a outra referência, a data. Isso. E se eu colocasse peso, quilos? Você diz o que é ao invés da soma? Se eu colocasse total de quilos aqui, você acha que se eu colocar ele aqui de alguma forma consegue variar mais? Não, pode colocar para você ver. Esse total Eu aí colocaria é a no. soma deles, né? Eu colocar. Sei. É, não. No X ou no Y? Só para me ver. Pode pôr no Y. No Y? O X ele vai ter que ser a data, né? Tá. Mas Então se aqui você no Y. colocar, ele vai levar o número lá em cima, ó. Olha o roxo. Agora Aham. você nem vê os outros. Não, Uhum. pera aí, acho que você põe no eixo X secundário. É isso, põe no Ah, secundário. peraí. Isso. Olha lá. Uhum. Agora você ainda consegue ver, mas não tem muita utilidade, né? Uhum. Eu queria estar pensando em apresentar algo de linhas, de data, né? Sim. Porque eu achei interessante a opção de você ter a. É, eu acho que o gráfico ideal é esse, mas qual que Uhum. é o problema? A entrada. Quanto mais antigo, menor é a entrada. Uhum. E quanto mais recente, a soja ganha destaque. E isso acaba que o meu gráfico ele não fica tão legível assim, né, por assim Uhum. dizer. Vamos pensar em como que a gente pode trabalhar isso. Faz o seguinte, coloca a coluna 100% empilhada. É a segunda opção. Peraí. Deixa eu voltar pro gráfico que tava. Acho que era isso, né? Isso. É... Não, aliás, segunda opção de gráfico. Aqui, esse. Isso, pode colocar. Tá, não. Põe a quarta opção, a quinta opção de gráfico. A sexta, contei errado. Nossa, não dá para identificar. O que dá para identificar é tipo proporção, né, com base nisso. Mas para ver É, o quanto eu mais queria, entrou, o que menos entrou, eu queria mostrar uma linha do tempo mesmo, sabe? sim. O gráfico que a gente deveria Eu trabalhar é queria esse uma mesmo, o de área, ou esse do lado mesmo, ou no máximo aquele de linha que é o do lado ainda. esse. Isso, que é só, né, ele não é pintado. Mas eu acho que o problema nosso não é o gráfico, e sim o dado. O algodão, engraçado, o algodão tá. Por que que ele tá tão pouco, hein? Assim, será que tá procedendo? Ah, eu acho que tem uma falha aqui Na fórmula? na planilha. Eu acho que deve ter linhas em branco aqui, ó. É isso que tá impactando. Que não tá, que deveria estar o nome da cultura e não tá. Que deveria. Não, o nome da Ah, cultura o tem, eu tempo. falo data. Entendi. A Vamos data da conferir. nota. Vamos É. conferir. Entra ali, ó, no canto esquerdo. Vamos abrir a tabela. Vamos pegar a data. Vai lá na coluna data. Aí, ó, tem mesmo. Em branco, ó, vamos ver. Pode clicar em ocultar ali embaixo. Isso, ok. Eu tenho quantas linhas? Ali, ó, Dá pra. 304 linhas. É. Lá embaixo, tá vendo? 304, deixa eu ver o que que é. Se é tudo algodão. Algodão. Clica ali na setinha. Aí também. Não, tem Tem algodão, café tem também. café, tem soja. O café, o que que acontece? O café, ele entra, vamos dizer assim, ele entra bruto no nosso sistema. E quando ele passa por um processamento, que ele é classificado, ele é definido as peneiras. Certo. Então, quando ele entra nessa classificação, aí ele perde a referência da data de entrada, porque ele mistura com outro café. Então, ele é uma liga. Então, todos esses cafés aqui, ó, a gente sabe que é um café, não é bruto Não mais, vai ter a data mesmo. não vai ter a data. Agora, a soja é para puxar, e o algodão também, porque eles não têm esse processamento.
Mas então acho que não vai dar para mim trabalhar com gráfico de linhas. Né, esse Porque vai gráfico ficar não. furado, né? Não, esse gráfico não tá legal. Aqui nessa tabela eu só consigo visualizar. Se eu tiver que alterar também, eu consigo? Não, Não? ele não altera linha por linha, célula por célula. Ah, tá. Você só consegue fazer aquelas alterações como substituir, criar nova coluna e tudo mais. E mudar de texto para número também É, consigo por aqui, tá? exato. Bom, então, Tá, então esse então, gráfico eu acho que não dá para usar. A única tá. data que você tem é essa, né? É porque, então, hoje esse Power BI meu eu tô fazendo com base no SAP, né? Você conhece o SAP? Sim, sim. E a gente tem um segundo sistema que chama Gibu, mas ele é um sistema que tem um ano só de implantação e tá tendo muitas mudanças, então eu preferi nem pegar ele para colocar. Quando ele estiver funcionando, aí eu consigo usar os dados dele e lá sim eu tenho uma data melhor, né? É para ter. Aí isso é uma pergunta que eu gostaria de fazer. Eu consigo trabalhar num mesmo Power BI com duas bases? Ele consegue agrupar as informações? Consegue sim. Tá. Isso daí a gente viu lá naquela aula de agrupar e mesclar. Hum, Daí você vai ter que ter então duas bases, você vai subir as duas bases e você vai ter que agrupar ou mesclar, né? Vai depender daquilo que você tenha, você quer fazer, com base em algumas colunas referências. Então, uhum, por exemplo, qual que é a sua referência? Ah, minha referência vai ser cultura e data de entrada. Então, nas duas bases de dados, cultura e data de entrada tem que ser iguais. uhum, Então, você vai ter que ter uma chave identificadora. uhum. Ou você vai poder criar. Mas isso, Aline, qualquer dúvida você me chama, né? Lógico. Mas você pode estar conferindo essa aula de mesclagem e acrescentar. Tá, Tá, então tá. vamos pensar Então, aqui. Essa coluna de linha, esse gráfico de linha, então acaba que ficou. Não dá para usar. eu vou deletar ele, então. Beleza, pode deletar. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai fazer os cartões. Uhum. Tá? Então, clica ali no soma total. Os cartões é interessante para você ter separado por cultura tanto a soma total quanto disponível quanto bloqueado? Ah, não, por cultura não. Tá, então o que é interessante para você por cultura? O total, considerando tanto livre quanto bloqueado, o total. O que Tá, tem no estoque, a visão perfeito. que a gente tem, o total. Então é isso que a gente vai fazer então. Tá. Clica ali no total, fazer um favor. Não, lá no cartão mesmo, cartão total. A soma total de Isso, quilos. perfeito. Abre o filtro. Não, o filtro ali no canto mesmo, aquela guiazinha ali, ó. Aqui. Isso Uhum. mesmo. Pode abrir. E você vai arrastar para filtros nesse visual a coluna cultura. Isso. Aí, beleza. Agora você vai clicar em café. Certo. Esses 4.600.000 é só de café. Uhum. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai ter que renomear esse cartão. Uhum. Né? Então, beleza. Volta ali. Pode vir aqui, ó. Tá vendo? Onde você adiciona as culturas. Onde você adiciona as colunas ali no cartão. Aí na visualização mesmo. Aqui. É isso. Lá embaixo. Pode ir lá embaixo. Sobe. Uhum. Como é um cartão, o título do cartão é o título do que está aí nesse campo. Então pode dar Uhum. 2 cliques. Ué. E aí, Ah, foi? foi. E daí você vai escrever o que você quer então. Então ao invés de soma total, pode ser total café, né? Não sei. Beleza. Total café. Tá. Vamos duplicar esse cartão. Então pode ir no Ctrl C, Ctrl V. Por que duplicar? Porque daí ele já vem com todas as formatações, né? Uhum. Aí você vai ali no filtro de coluna, de cultura, perdão. Isso aí mesmo. Uhum. Pode abrir esse filtro.
E agora você seleciona algodão. Uhum. Aí você troca o nome ali do algodão. Perfeito. Então, ó, no mesmo dash, você está trabalhando as 3 culturas. Faz a mesma coisa com a soja. Na setinha. Então, a informação você vai ter a informação total separada por cultura. O estoque disponível é o total, estoque geral, e o estoque bloqueado também é o geral. Se você O filtrar lá outro tá naquele aqui atrás? filtro, o total geral? É. Não, esse aí a gente apagou. Ah, tá. Mas pode duplicar e fazer o geral. É, porque aí eu poderia separar, colocar as culturas aqui, né? Perfeito. E deixar ainda o geral como uma Perfeito. referência. Vou pôr ele aqui só de. Aí aqui eu venho na cultura e seleciono todas. Pode clicar no X. Tira esse filtro. Ah, tá. Isso. Ele não tem filtro. Hum. Aí, só o que eu ia comentar. Vai ali naquele filtro que você pôs e clique em algodão, por exemplo. No filtro. Ah, tá, perdão. Isso. No filtro ali no dash mesmo, que você colocou ali, ó. Cultura, tá vendo? Aqui? Isso. Uhum. Café. Então, quando você seleciona café, o que que acontece? O total das duas culturas ficam em branco. Hum, O café apresenta o dele, ele vai ser igual ao total. E daí uhum. o estoque disponível, o estoque bloqueado é referente ao café, Certo, certo? certo. Essa é a informação que você tem. Beleza, pode tirar esse filtro que você colocou de café e faz essa organização que você colocou. Pega café, algodão e soja, coloca no canto. Isto. Ok, e o total volta para lá. Ok. Deixa eu pensar como que a gente pode estar trabalhando. Esse filtro do café, vamos tentar colocar ele em botão. Esse filtro da cultura, vamos Hum. tentar colocar ele em botão. Espera aí só um minutinho, minha panela. Espera aí só um minutinho. Ah, não, vai lá. Panela de pressão é meio complicado. Aí eu não gosto, não. Eu Ai, adoro o teve um dia que resultado a minha. dela, mas não gosto de Nossa, trabalhar com ela, não. assim, já me estourou, quase Nossa, Deus arrebentou me livre. meu forro, não, meu gesto, minhas coisinhas. Nossa, Deus me livre. Clica nesse filtro aí, vai lá no visual e vamos tentar modificar esse visual. Tá vendo ali, ó, configuração de segmentação? Uhum. Clica nessa lista vertical e coloca bloco. Você acha que fica Legal, interessante? fica. Talvez eu teria só que ver aonde eu colocaria ele, né? Isso. Tenta colocar ali debaixo do cartão da soja. Pode arrastar ele aí. Aí você vai esticar ele para baixo e reduzir ele nos cantos. Pode reduzir mais, vamos ver. Uhum. O que você acha? Deixa eu ver, peraí. Opa. É muito chato, né? Aqui tem Ctrl Z? Eu Tem, tenho que tem, tem, setinha, tem. né? Tem sim. Oh, peraí. Aí. O Ctrl Z funciona também, tá? Também? Também. É, Aí se você quiser, você pode talvez eu colocaria ele, não em sei, cima, pra né? cima Porque daí aqui. da onde você tirou ali, você pode colocar um filtro de data, entendeu? Uhum. Deixa eu ver aqui, vamos ver. Eu tô pensando também aqui. O botão ele costuma ser intuitivo para as pessoas. Ok. Também tem um espacinho aqui também. Às vezes eu posso colocar ele aqui de assim,
De comprido? Estamos Vamos ver. pensando mesmo, né? Opa, Ah, tá. É, isso, agora vai. peraí. Vem pra Isso. cá? Diminui É, a não. altura. Ah, É, assim, ó, talvez, né? gostei. Gostei. Não? Gostei, gostei. Gostei sim. Hum, deixa eu ver. Mais pra baixo. Ficou muito pra Coloca cima ele em cima de todos esses três cartão aí. também. Aí eu Vamos posso ver. diminuir o cartão, diminuir as coisinhas aqui pra baixo, né? Diminuir ele também, né? O próprio filtro. O cartão. Opa, você vai ter que aumentar esse cartão para aparecer o escrito ali. O cartão. Esse Esse? cartão, isso, tá vendo? Perdeu o escrito do total. Aí. Tá. Eu acho que a gente tá traçando caminhos aqui, né? Mais a estética, né? Eu acho Depois que que agora é questão tiver estética mesmo. Aí é, acerto e erro não existe, né? Mas é tentativa do que você vai gostar mais. depois dá Né? pra dar Beleza. uma brincada aqui nos lugar. Não, mas eu gostei desse filtro de botão, ficou bom. Uhum. É, qual uma outra informação que você pode estar, que você é necessário para você quando se trata das três culturas em conjunto? No caso, assim, numa visão geral é isso, né? O estoque que a gente passa todos os dias é para eles visualizar o total, o que está livre, o que está bloqueado, o Certo. total. No caso do café, eles visualizam por armazéns. Aí é o seguinte: o algodão, a soja, todos também têm os armazéns, sabe? Então, Tá. talvez seria interessante. Eu trabalho com muita informação, é um pouquinho meio São complicado, né? muitos armazéns? A ação. Só de café, o ano passado, a gente recebeu em 93 Ah, armazéns. tá. Não, Só tá. de café. Totalmente É. inviável qualquer É forma igual isso. meu marido mostrou o BI lá do serviço dele, mas lá é um único lugar, então assim, É muito mais simples, né? aí ele falou, nossa, mas aí você tá colocando, eu falei, mas eu tenho que pôr, eu tô colocando só o essencial do que eu preciso É. colocar. O depósito é esse armazém, né? É, O que que é o material? O material é quantidade? o material é o código no caso do Tá. algodão é um material só, então não precisa mudar. A soja também Fornecedor, tem muito fornecedor? tem, fornecedor é o produtor que entregou, Ah, muito, tá. e não é uma referência de consulta para nós. Entendi. Mas eu coloquei aqui na tabela principal, porque, como eu te falei, o que a gente Não, é que trabalha hoje é isso é daqui. bacana É, ter o máximo de informação, assim, é. interessante. Talvez não Então, aqui, todas, ó, mas as informações importantes, né? isso aqui é a divisão por estado, aqui é a separação, o depósito é o número dos armazéns em numeração. Essa divisão por estado é importante? Hum, não, para mim não. Não, muda para eles questão de imposto, emissão de nota, Tá. mas Eu assim, pensei num gráfico de coluna mas colocando essas pode. três culturas, por exemplo. Hum, Não sei. não. Não, não sei, estou pensando aqui. Porque tem um buraco muito grande ali, é legal aproveitar ele, É, né? eu acho que, deixa eu pensar aqui. É, Um ai, gráfico pena de que eu não. pizza falando a proporção de disponível e bloqueado, não sei, não sei. Aí no caso aqui seria isso, né? Aqui seria as informações aqui, né? Só que Total, um gráfico disponível, de bloqueado. proporção, né? É. Não sei, tá, Aline, tem que ver o que Tá, é tô tentando válido. pensar também. Hum, Mas, ó, talvez, fala. não. Aqui no caso de mapa aqui
vai misturar culturas. Uma hora eu quero pôr um de mapa aqui. O de Acho que mapa no é muito bom de café, trabalhar. o de café geralmente é interessante. Interessante. O único problema é que a gente vai ter que converter esse código em estado, tá? Tá. Esse aqui é o quê? Árvore hierárquica. É, nossa, eu nunca usei, eu acho. Ela vai estar trazendo uma relação de sequência, se eu não me engano. Uhum. Não é necessariamente um gráfico, ela é mais informativo. O indicador seria para. Espera aí, dá o Ctrl Z aí. O indicador é aquele velocímetro, né? É legal para indicar Ele. meta, né? Mas. Meta. Tá. Ah, não sei, eu acho que é isso. Eu não sei se eu É, tô com a minha cabeça muito fechada, assim. não, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar ele dessa forma a princípio. Aí Uhum, você trabalha o design dele, o visual, e a gente pensa em algo para colocar nesse espaço, tá? uhum. Porque eu acho que é importante a gente usar, né? Provavelmente vai ter alguma coisa que vai ser, talvez não essencial, mas Ah, interessante. pensei numa coisa. Ah, pode falar. Safra. Eu tenho separações, safras antigas. Ah, bacana. Safra é interessante. Então vamos fazer esse de safra. Ah, Tá. de Pizza safra? Acho que pizza fica legal, né? ou Põe um de pizza. rosca. Vamos pôr um de pizza, vamos ver. Daí vamos lá. A legenda você vai colocar safra. Você vai arrastar a coluna safra para a legenda. Cadê safra? Eu tô tentando renomear um negócio que eu nem coloquei. E os valores você vai pôr o total, né? Uhum. Total de quilo. Isso. Então, um probleminha ali que apareceu. Ó, esse azul tá em branco. Esse azul não tem preenchimento de safra. E aí, se eu precisar preencher ele agora, que provavelmente é algodão, tá com um erro lá que não tá subindo a safra. Tá, Mas é um erro que já está tratando, tem um chamado aberto. entendi. Se Aí. você sabe, por exemplo, todos os em brancos é X. É porque, assim, ó, quer ver? Deixa eu acessar a. Como é que fala? A A base, né? base, É ali no canto esquerdo. Isso. Mas aqui eu vou conseguir alterar? Não. Ah, não, não. Daí você vai ter que abrir o Excel mesmo. Aqui pelo. Não. Pelo inserir dados aqui? Não, você vai ter que ir Não, lá abrir o transformar Excel dados. mesmo. Pode abrir a planilha mesmo, aquela lá que está salva na sua pasta. Ah, vou ter que mudar lá? Lá. A não ser ou você quer mudar todos os em brancos para uma coisa só. Eu ia dar uma analisada. Eu queria dar uma analisada. Tá, não, então a gente vai ter que ir lá na base original mesmo. Então, peraí. Deixa eu ver, cadê? Onde que eu salvei? Estoque geral. Eu peguei lá tá no downloads aqui, deixa eu ver. Aqui, base estoque geral. Beleza. É essa daí que está lá no Power BI. É isso que a gente está mexendo. Aí, Coloca o filtro. Né? Já tá. Beleza. coloquei aqui. O que que acontece? Como que eu posso me basear aqui? Na coluna Q ali, ó. Aqui entrou como. Eu tenho que mudar essa aqui para a data. Isso, pode selecionar aí mesmo. Tá vendo ali número, né? Lá em cima. Lá na guia, página inicial, grupo número, onde está escrito geral. A página inicial. Aqui? Aí, tá vendo onde está escrito geral? Peraí, que eu tô procurando. Isso aí mesmo. Aqui. Isso. Aí É aqui é data. data. É data. Pode pôr abreviada. Data completa, data abreviada. Isso. Aí, aqui, deixa eu ver essas vazias aqui. O que é essas vazias? Aí é aquela questão Do preenchimento. do Do café. café. Aí, no caso, o café aqui é tudo 24, 25, tá vendo? Uhum.
Faz virar, porque tudo que entra em guia, agora eu queria ver o deixa eu ver o que que tem safra vazio. Os dois filtros estão ativos, tá? Uhum. Carapina, Leme. Eu ia pegar porque vamos supor, tudo que foi emitido em 2025, aí eu vou colocar a safra 24, 25, entendeu? Tá. Mas acho que não vai dar para fazer aqui também não. Soja eu sei que é tudo 24, 25. Café aqui, no caso, entrou em guia também, eu sei que é 24, 25. Isso aqui é embalagem. Algodão. Acho que não. A gente pode pegar isso e deixar para conferência de base. Porque não é que o seu gráfico não vai fazer sentido, vai. Mas você está perdendo um grande percentual ali, Uhum, né? Mas isso é normal para quando você está começando a estruturar um Power BI, tá? uhum, Esses problemas de base você vai encontrar muito ainda. uhum. O tempo maior que eu acho que a gente gasta seria estruturar muito bem uma base, Sim, né? Porque total. montar o Power BI, igual você falou, se sentar aqui, ó, você vai brincando aqui, mexendo, faz, Total, mas. exatamente. A base de dados é fundamental, né? Por isso que eu até perdi um bom tempo lá no começo falando sobre ela. Uhum, E tem esse problema que nem dá para eu abordar, né? Que é como corrigir uma base de dados, porque uhum, você já está falando de sistema, por exemplo. uhum. Né? Daí tem que ficar Falhas querendo dentro do chamar e próprio pedir pro sistema. TI, por exemplo. Exato, Isso. exatamente. Mas beleza, vamos voltar lá pro Power BI e vamos ver. Eu posso. O que que eu faço aqui? Pode Fecha aqui? fechar, pode fechar, não precisa salvar não. Ok. Tá. Vamos expandir um pouco esse gráfico de pizza. Aumenta um pouquinho o tamanho dele. Isso. Aí, pode aumentar para cima também, para baixo? Acho que ele tá muito pequeno. Só para Isso. você Aí, pode deixar. visualizar? Isso, Uhum. pode ir. Pode abrir. Espera só um minutinho ali. Pode abrir. Pode abrir. Pode falar. No caso, esse azul aqui são os que estão em branco, né? Isso, exatamente. Você acha que, para assim, para a gente montar a ideia, coloca como verificar, É uma só boa. É uma para boa, sim. só para a E gente ter você a vê lá, ó, é ideia? quase 20%. É. É muita coisa. Vamos Uhum. colocar esse verificar que eu acho interessante, sim. Então vamos lá para o Power Query. Na página inicial, transformar dados. Isto. Aí. Fazer um Nossa, eu tenho que mudar condicional? o que mesmo? Não, não preciso não. A gente vai colocar as linhas da safra em Isso, branco. a safra, perdão. É. Isso. Vamos lá na coluna safra. Esqueci o nome da coluna ali. Vamos lá na coluna safra. Aí, safra. Passou. Aí. Aí você vai lá. Transformar na guia transformar. Aquele 1-2, exatamente. Substituir valores. Aí a gente tem aquele processo agora, né? A gente não sabe direito como que ele está configurado. Uhum. Vamos deixar em branco e vamos pôr substituir por verificar. Uhum. Dá o OK. Aqui também eu vou ter que colocar os. Aqui tem tracinho e barra. Ah, e barra. Tá, não, vamos arrumar isso. Mas eu acho que o verificar já foi. Uhum. Clica na setinha aí pra gente conferir.
verificar. Uhum. Tem um químico aí também. É, Mas imagino que seja pouco, né? pouquinho, esse químico. Aí pode clicar em cancelar. Aí de novo, vamos lá em substituir. É aquele 1, 2, né? Isso. Aí você quer que fique em barra ou em traço? Eu prefiro em barra. Barra, então põe traço, substituir por barra. Ó. Ok. Perfeito, foi. Beleza, vamos fechar e vamos salvar, aplicar isso. Essas notas aqui tá em. É número mesmo? Não, mas é É nota, número. isso. É Do lado número. que é data, isso. Tá certo. Perfeito. Vamos aplicar. Esperar ele carregar. Foi até bom, porque eu não tinha tentado esse negócio da barra e do traço, porque ele considera como coisas diferentes no gráfico, né? Olha lá, Ele ia agora trazer outra apareceu tudo, referência. ó. Aham. Ele mudou até a cor por conta. Pode clicar em cima desse rosa, que eu acho que o rosa está selecionado. Aí, foi. Ó, tá lá. Agora a gente tem as 5 opções, né? Beleza. Eu Aí, de consigo novo... ordenar ele aqui? Não. Ele Não? vai ordenar pelo maior, pelo que mais Ah, tem a tá. representatividade. Mas sim. Aí agora é redimensionar ele aí, tá? Uhum. Eu acredito que a legenda, nesse caso, seja bem interessante. Que a outra opção seria fazer aquilo que eu comentei, de no rótulo do dado você colocar a legenda, né? Mas eu acho que a legenda das cores aí pode ajudar. Mas se você preferir, você pode colocar no próprio rótulo o número da safra. Você fala aqui dentro do. Tá vendo ali onde está Sei. 9.44? Sei. Então, aí você pode colocar 2024/25, 944 mil. Entendeu? Uhum. Mas eu acredito que a legenda, nesse caso, ajuda. Uhum. Bom, eu acho que é uma solução boa. Daí, se a gente pensar em outra coisa também, que vai ser válido, a gente estrutura. Uhum. Que ainda tem um espacinho ali que a gente pode colocar. E dar uma reestruturada no geral mesmo. Ver se aquele filtro da cultura dá para melhorar. E daí talvez aumentar o tamanho do gráfico de pizza. Eu acho que isso a gente pode ir fazendo com mais calma, né? Uhum. No geral, nesse dash, tem mais algum ponto específico? Que eu consigo pensar agora. De momento, não. Eu acho que eu Agora é vou ter trabalhar em que cima. ir olhando, pôr um fundo, dar um Colocar destaque a algumas mais coisas, filtros, talvez. mais filtros, Um filtros, filtro que né? talvez seja mais importante, um aqui, outro ali, talvez seja interessante. Por exemplo, você queria fazer o gráfico com data. Às vezes põe um Uhum, filtro com a data. Não sei, tô só pensando. uhum, uhum, Mas beleza, vamos então salvar isso daí. E daí fica como tarefa, né? uhum. E vamos abrir aquele outro dash. Vamos, Só pra gente não deixar pendente aquele ponto. tá. Pode fechar, né? Pode fechar. Ué, por quê? Eu já tinha salvo? Dá um nome para esse arquivo. Parece que ele tá sem título, na verdade. Ele tá pedindo um nome. É, estoque geral, tinha colocado. Na verdade, ele já tava com nome. Ele não Estoque salvou. geral alterado. Vamos colocar assim, só para não. Sim, sim. Beleza. Vamos abrir aquele outro dash. Aí lembrando, Aline, depois uma coisa essencial que a gente tem que fazer é a fonte do nosso dado, a gente coloca como pasta, tá? E como pasta, você fala, é a forma de salvar? Não, a forma de pegar o dado e levar para o Power BI. Então vamos. Nossa, desculpa. Como que fazer isso? Vamos lá. Tá. Cria uma pasta. Pode ser aí mesmo, botão direito. Novo pasta. Ok.
Beleza, pode apertar o Enter. Não, põe o nome dessa pasta, né? Estoque geral. Eu quero que você coloque nessa pasta a planilha do estoque geral. Tá, então tá aqui. Compactar, Pode cadê? recortar ali com a tesourinha, ó. Ah, peraí. Pode voltar. Vamos aqui pelo Loads. Eu quero que você copie, porque o outro dash está vinculado a essa pasta. Uhum. Né? Se a gente recortar, você pode só copiar e a gente cola lá. Aí vamos lá naquela pasta que a gente acabou de criar. Pode colar, Ctrl V. Beleza. Agora vamos abrir o dashboard. É isso aqui. É o outro. Não, é estoque. Do café. Não, do café que a gente Ah, o quer. do café? Isso, pra gente resolver aquela base. Essa questão da pasta, Aline, ela é importante porque quando você precisar atualizar a base de dados, é só você salvar a nova base nessa pasta. Porque o que acontece? Quando você for atualizar a base do dashboard que está vinculado à planilha, você vai ter que, dentro do dashboard, mudar a fonte de dados, entende? Então, se eu salvo na pasta, eu não vou precisar disso. Porque daí o que eu colocar na pasta, o que eu alterar na pasta, já vai ser alterado aí. Desde que o cabeçalho seja igual. Tá. Certo? Então vamos Certo. lá. Vamos obter dados lá em cima. Pode clicar. Aí. Isto. A mais. E daí eu quero pasta, né? Cadê pasta? É a quinta opção. Conectar. Procurar. Tá. Aí você vai ali, então, vai fazer o caminho, né? Então, tá na área de trabalho. Clica na setinha ali do lado da área de trabalho. Ali, ó. Na outra área, ali embaixo. Isso, setinha. Aí na Aline. Estoque geral. Pode clicar aí. Pode clicar na pasta mesmo, que a gente vai trazer a pasta inteira. Ok. Agora, o que vai acontecer? Ele vai estar carregando os documentos da pasta. Como só tem um, é ele que a gente quer, Alário. Ele trouxe o nome do documento, base estoque geral. Beleza, então daí você vai colocar carregar. Ok. Aí, eu não vou estar entrando nesse ponto agora, né? Porque é aquilo que você já sabe. Vai ser importante você abrir o Power Query e verificar como que cada coluna está classificada, tá? Certo? Beleza. Aí, no caso, aqui... Isso. Agora, o que a gente vai fazer? Vai ali na da página café. Tá. Clica ali em volume de sacas. Aí mesmo. Beleza. Então, repare o seguinte. Tá vendo ali no campus que tá volume em sacas? E tá vendo que no dados ali, a base café que tá com o check verde? Sim. Beleza. A gente vai ter que tirar esse check verde da base café e vai colocar no estoque geral. Então, por quê? O check verde nada mais é a origem do meu dado. Né? Então, clica no X dessa volume de sacas. Mas a gente está alterando a de café. A de café, perfeito, exatamente. Pode clicar no X. Esse volume de sacas é o volume total. Então, vai ali em estoque geral, abre ele na setinha do lado. Eita, tá. Vamos ter que ir lá no Power Query. O que acontece? Ele não está aberto.
O estoque geral ele veio compactado. Então, abre o Power Query. Isto. Achei que ele já teria vindo descompactado. Vai ali em estoque geral, ali no canto esquerdo. Tá vendo que tem duas consultas? Uhum. Estoque geral. Pode clicar ali em Binary. Table. Ali, isto. Aí mesmo. Pode clicar na palavra. Agora eu abri. Vamos clicar ali, ó. No grupo transformar, usar a primeira linha como cabeçalho. Mas ali no Peraí. canto direito, lá em cima. No grupo transformar. Isso. Como é que é? O que eu tenho que No procurar? grupo transformar, usar a primeira linha como cabeçalho. Não, na guia página inicial. O grupo é esse nome que fica embaixo, ó, tá vendo? Nova consulta, fonte de dados. Lá no canto direito tem ó, o grupo transformar. Aí usar a primeira linha como cabeçalho. Isso aí mesmo. Ali, ó. Perfeito. Aí usar a primeira linha como cabeçalho. Aí aqui depois, ele já até alterou o tipo, mas é bom confirmar, né, depois. Mas depois a gente faz isso. Pode fechar lá no X e aplicar. O que a gente fez aqui, Aline, nada mais foi que abrir a nossa base. Tá? Ah, tá. Beleza, porque ela veio compactada. Esperar ela subir. Perfeito. Agora ali, ela já mudou. Então, o que a gente tirou desse cartão? A gente tirou o volume de café. Uhum. Porque ele estava na base café, eu quero levar para a base estoque. Então, eu vou pegar na base estoque o total de quilo e jogar ali no campo. Então eu vou vir aqui Base no estoque, base estoque. aberta. Pode Aham. descer. Total quilo. Pode arrastar. Beleza. Perfeito. Pode dar 2 cliques aí. Ali para. Vamos renomear. Agora eu não lembro o que estava escrito. Volume saca? Eu não lembro. Aqui é total quilos, né? Total quilos, isso. Disponível. É, total quilo. Então pode pôr total quilo. Mas aí, no caso, eu tô alterando a do café que estava pronto ou eu tô alterando a estoque café, a estoque geral? Não, você está alterando a do café que estava pronta. Por quê? Ah, Pode apertar o Enter aí. Beleza. Você vai fazer isso que eu falei com todas, tá? Você vai tirar do café e levar para o estoque geral. Repare, aquele 13 milhões não é tudo em café, uhum. né? Então, como que eu vou fazer com que todo esse dashboard seja café? Abra ali o filtro. Isso. Eu vou colocar o filtro cultura ali, ó, filtros nesta página. Pode arrastar. Aí. Ou seja, eu vou filtrar a página inteira. Clica agora em café, porque eu quero que só apareça café. Uhum. Olha lá. Agora está 4,68 milhão. No caso, seria, vamos supor, eu faria uma página de estoque geral, depois eu duplicava e aplicava esses filtros por cultura. É isso? Pode ser, pode ser. Se você for usar o estoque geral nesse sentido, sim. Uhum. Por exemplo, agora, então, ó, você vai fazer isso com tudo, tá, Ali? Mas duplica ali para minha página café. Isso. Aí vamos supor, agora a gente vai fazer a página soja. Então você vai pegar a cultura. Perdão. Tá vendo ali, ó? O filtro já está aplicado, ó. Filtro nessa página. Uhum. Café. Clica aí, coloca soja. Perfeito. Só que ele mudou só isso aqui, não Só mudou? esse daí. Por quê? Porque foi só esse que a gente mudou a origem do dado. Tá. Entendeu? Ah, entendi. Então Agora. você vai ter que mudar a origem de todos os dados para depois ele fazer sentido. Ah, tá. Mas a ideia é Para essa. todos os filtros aqui? Para todos os filtros e o pior, para todas as colunas da tabela. Coluna da tabela que é o pior, não é os Ai, filtros não. meu Deus. Mas isso vai ser muito bom pra gente. Tá. Deixa E eu fazer um lembrando, segundo aqui para me lembrar. vamos lá.
Então, vou E pegar esse. lembrando, como a gente vinculou a pasta, quando a gente precisar atualizar a base de dados, é só salvar a planilha dentro daquela pasta e atualizar o meu Power BI, tá bom? Uhum. Beleza, vai lá. Então, peraí. Aí aqui eu vou tirar o volume disponível. Certo. Eu vou vir aqui em estoque, café, vou pegar o volume disponível. Cadê? É, é que eu não tô Recentes achando. fardos disponíveis ali embaixo, será? Descrição, estoque bloqueado, estoque Ah, tá, disponível. perfeito, isso. Dois cliques. Acho que era volume Volume disponível, né? disponível, isso. Feito. Então deu 4 milhões. Nesse caso o filtro já está aplicado Ah, para soja aqui. para só. Ah, o Aline, a gente fez na duplicata. Apaga essa duplicata aí. Apagar aqui? A gente tem que fazer na café, né? Que é a original. Pode excluir. Isso. Vamos lá na café agora. Isso, a gente tem que fazer nessa daí do café. Então vamos lá, volume disponível de novo. Vamos supor, só para você ver, eu não sei qual que é o volume disponível. Clica ali na setinha da base café. Na setinha. Lá em cima, ali no dados, né? Ah, tá. Isso. Então, ó, vai descendo. Ali, ó. Olha a coluna que ele está usando, ó. Sacas e fardos disponíveis. Ele tá Então, trazendo em sacas ele está aqui. usando essa daí. Hum, Entendeu? uhum. Ou seja, eu vou tirar esses sacos e fardos e vou pegar os sacos e fardos disponíveis lá de estoque geral. Isso só para a gente manter a mesma lógica, tá? Obviamente, vamos supor, não é sacos, é aquele estoque disponível, beleza. Agora parece que tem duas aqui. Ah, bloqueados e esse aqui é os disponível. Só que eu quero falar dos bloqueados mesmo. Não, esse daí é o disponível, do lado que é o bloqueado. É, Tá vendo ali, ó, o outro cartão que é o bloqueado. é. Beleza, isso mesmo. Daí você vai pôr aí volume disponível. E aqui é o café que tá. Isso. Esse filtro, Aline, ele está filtrando a página inteira. Uhum. Então ele já está impactando nesse cartão. Aquele 77 mil. Não, peraí, tá errado isso aqui. Ah, olha a questão. Tá vendo ali que o total de café você pôs o total em quilo. E o disponível tá a sacas. Então tá dando essa diferença, tá vendo? Mas será que aqui ele não tá, aqui ele tá somando no estoque geral aqui, ele não tá somando tudo? Ou tá somando só café? Só café. Quer ver? Desmarca o café aí no filtro. Agora ele está somando tudo. Entende? Mas qual que é a questão? Lá no total café, você pôs o total em quilo. Uhum. Aí no disponível, você pôs a quantidade de sacas. Sacas, eu tenho que Você quer falar em colocar. quilo ou em saca? Porque se você Eu, quiser falar em saca, o total café você vai ter que mudar, colocar aquele total saca, né? é, Então é pensar, tipo, você quer falar em quê? Em quilo ou saca? ah, eu visualizo melhor em, quer dizer, apesar que os Power BI lá eles apresentam tudo em sacas. Vai Sacas? ter que ser sacas Então vamos mesmo. botar em saca. Mas ó, antes disso, vamos renomear pra gente não esquecer. Beleza? E aí, então, em vez de total café, total sacas. Em vez de total quilo, total sacas, né? Só lembrando, para a gente não confundir, lá embaixo, última opção. Só lembrando, para a gente não confundir, você está trabalhando com duas bases de dados. Então, a gente tem que ter atenção nesse sentido. Tá? Para a gente não confundir as bases que a gente está falando. Uhum. Total sacas. Beleza. E
lá no bloqueado a gente vai pôr os sacos bloqueados. É interessante, então, a gente olhar, né? Para ver o Sacos, né? raciocínio, porque a gente já pensou lá atrás, né? Para que pensar de novo? Sacos bloqueados. Beleza. Então, o que vai acontecer? Eu estou mudando tudo para quando eu duplicar, eu poder fazer esse filtro por cultura. Tá? E se eu deixar sem filtro, ele vai ser o estoque geral. Só que daí, só lembrando, o estoque geral ele não pode ser em saca, né? Uhum. Estoque geral a gente vai ter que mudar para quilos. Para quilos, isso. Mas é isso. Bom, Tá, por hoje eu acho que é muita coisa que ficou de trabalho, né? sim. Mas eu acho que a ideia é essa, ele tá tomando corpo. Né? A Uhum. gente basicamente você tá fazendo dois Power BIs diferentes. Uhum. Né? Mas eu acho que os dois tá tomando forma e a gente tá chegando aí num resultado bem bacana, eu acho. Não sei o Uhum. que você tá vendo com isso, né? Se Uhum. você Não, também tá sim. entendendo assim. Uhum. É assim, às vezes eu tô querendo incrementar tanto e às vezes menos é mais, né? Tipo, se eu querer colocar muita informação, muitos gráficos, vai ficar mais confuso do que a planilha que ele já trabalhava. Então, acho que tem informação boa, acho que tá bom, sim. O que eu te aconselho a pensar? Na utilidade. Uhum. Então, tudo que está sendo colocado ali, pensa na utilidade. Uhum. Então, vamos supor, essa tabela aí, eu tenho tudo isso de coluna. Todas essas colunas são úteis? Então, é Uhum. sempre pensar nessa questão. Uhum. Porque às vezes a gente fala, não, eu posso tirar essa, eu posso tirar aquela, ninguém lê isso, entendeu? Mesma coisa os gráficos. Eu penso sempre na utilidade daquele gráfico. Pode acontecer de sobrar um espaço vazio, então eu não vou colocar um gráfico útil, eu vou colocar um gráfico válido. Uhum. Né? Mas o que não pode ter de jeito nenhum é coisa inútil. Certo. Mas eu acredito Tá, que é isso, Aline. tá. Você acha que terça-feira a gente consegue conversar mais um pouco ou tem muita coisa melhor sexta? Não, eu vou para agora final de semana, eu vou ver se eu sento final de semana aqui, dou mais uma fuçada, vou ver se eu dou uma olhada também nos outros modelos de Power BI para ver se surge alguma coisa na cabeça. E aí vamos manter para terça. Aí se Perfeito, por acaso eu não conseguir desenvolver, aí eu te aviso. perfeito. E isso que você falou é muito importante, ver os designs de Power BI. Por quê? Uhum. Quando você começar a duplicar soja e algodão, para você fazer uma mudança, você vai ter que mudar um por um, Uhum. né? Mas é isso então, vamos deixar na terça às 9 e a gente vai se falando. Tá, tá Beleza? bom. Obrigado, viu, Aline? Combinado. Obrigado, sim. Tchau, tchau. Já vou colocar a Tchau. aula gravada lá e Tá, você pode conferir. tá bom. Obrigado, Obrigado. viu, Guilherme? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Até mais.